Flamengo debate contratação de zagueiro ainda nesta janela. Bruno Henrique é denunciado. Atacante pode ficar até 2 anos suspenso. E mais, documento de Carrascal chega atrasado e meia colombiano está fora contra Ceará e Atlético Mineiro. E fim da novela. Corinthians quita dívida com o Flamengo por compra de Mateuzinho. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a subscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nessas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã tem Mengão em campo, hein? Campeonato Brasileiro, o Flamengo que embarca hoje para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará. O Flamengo, inclusive, encerra daqui a pouco, no CT Jorge Ninho do Urubu, a preparação para esse confronto que vai acontecer na Arena Castelão. O técnico Felipe Luiz contará apenas com esta atividade para fechar aí o grupo e definir a equipe, já que a atividade de ontem, os titulares que foram a campo na derrota para o Atlético Mineiro no último jogo da Copa do Brasil no Maracanã, realizaram um trabalho regenerativo. Então o Felipe hoje vai contar com o grupo completo. Deixa eu falar aqui do melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo, o SofaScore. O link está aqui no comentário fixado, você pode baixar de graça, não paga nada. E se você quiser apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, você vai ter aí o melhor aplicativo de dados e estatísticas, número dos jogadores do Flamengo, tabela, classificação, tudo do mundo da bola, de graça, e ainda concorre ao manto do Mengão no mês de agosto. O ganhador do manto de julho foi o Leonardo Pinheiro, de Poções, lá no interior da Bahia. Ele que ganhou o manto, faturou o manto, e vai mandar aí um vídeo pra gente assim que o manto chegar lá no interior da Bahia, Poções. Alô, Nordeste, um grande abraço! Olha aqui, primeiro reforço do Flamengo na janela, Carrascal, foi o último a chegar, né? Devido aí ao atraso na liberação do Dínamo. O Dínamo começou a negociar com o Atlético Mineiro, a questão aí do Rubens, e foi o primeiro jogador da janela, né? O Flamengo ainda queria ele para o Mundial de Clubes, acabou sendo o último a chegar, e como a documentação atrasou, o jogador não pôde estrear na Copa do Brasil, assim como os outros reforços. A pedido do Dínamo, o Flamengo participou aí do pagamento ao Atlético Mineiro pela compra do Rubens, e boa parte do valor referente à compra do Carrascal foi repassada aí ao Clube Mineiro. O Flamengo finalizou a operação em 12 milhões de euros. O meia já está no Rio de Janeiro há dias, inclusive está realizando atividades na academia, está treinando com o grupo. Então esse último documento, né, assinado pelo Dínamo, chegou no fim da noite de ontem. Inclusive a gente fez um vídeo direto do Ninho do Urubu falando, né, dessa questão, por que o Flamengo não tinha anunciado ainda o meia colombiano, e aí como atrasou tudo, tem o fuso horário de lá, o documento chegou no fim da noite, né, e o Flamengo agora vai registrar o Carrascal no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, para ele ter condições, né, de enfrentar aí o Mirassol no Maracanã. É o último jogo aí, né, do primeiro turno. Ele está fora contra o Ceará, o Flamengo joga domingo, amanhã, e está fora também contra o Atlético Mineiro, porque não deu tempo aí, né, do Flamengo inscrever o Carrascal nesse jogo. O time vai embarcar daqui a pouco para Fortaleza e o Carrascal vai continuar no Rio de Janeiro. Então a estreia do meia colombiano Jorge Carrascal só poderá acontecer aí, né, a partir da última rodada do primeiro turno do Brasileirão, quando o Flamengo recebe o Mirassol no Maracanã, sábado, dia 9 de agosto. Como ele já vinha jogando lá no Dínamo e vem treinando no Flamengo, ele terá condições aí de jogo, e eu tô amarradão, tô ansioso para ver o Carrascal nesse time, rapaz, no meio campo. Jogador que a gente precisa, com características ali, meio armador, muita movimentação, cai também para os lados do campo, ali pelas pontas. Ele já foi aprovado, inclusive, nos exames médicos, e o Flamengo vai agora anunciar. O anúncio, inclusive, do Carrascal já está pronto, pode acontecer a qualquer momento, tá, gente? Bom, a gente segue aqui com o próximo assunto, porque o Flamengo conseguiu aí atacar, né, as suas prioridades nesta janela e trouxe 5 reforços da Europa.
Já coloca o Jorginho aí nesse pacotão, porque o Jorginho veio antes, naquela janela extra da FIFA, do dia 1º ao dia 10 de junho, mas a galera chegou mesmo na janela de julho, contabilizando aí 5 reforços. Da Europa, o Flamengo quer mais um, segundo a nota do GE, e a gente vem informando aqui sobre o interesse do atacante argentino Lucas Beltrán, da Fiorentina. O orçamento feito pela diretoria no início do ano não previa grande investimento, mas o poderio financeiro do Flamengo aumentou com a venda de alguns atletas, Gerson, Wesley e também a premiação da Copa do Mundo FIFA. O clube investiu nesse momento 43 milhões de euros, 275 milhões de reais nas contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino. Saúl chegou sem custos, mas o Flamengo desembolsou luvas e comissões, né? Desembolsou luvas e comissão para atrair aí o meia espanhol, e os pagamentos por esses reforços serão feitos de forma parcelada, o que dá autonomia, né, ao clube aí para fazer mais investimentos nessa janela. Internamente, e aí chega aí a grande notícia, o Flamengo pode investir mais ou menos 15 milhões de euros. É exatamente o valor que a Fiorentina está pedindo pelo atacante argentino Lucas Beltrán. Mas segundo essa nota do GE, além de um centroavante que o Flamengo quer, e o nome do argentino esquentou muito nas últimas horas, o Flamengo debate a contratação de um zagueiro. Essa é a novidade. Até então ninguém falava sobre a contratação de um defensor e o Flamengo não trata como prioridade, mas debate a contratação de um zagueiro e vai procurar oportunidades no mercado. Existem 3 zagueiros no Flamengo, 3 jogadores de seleção, Léo Ortiz, Léo Pereira e também o Danilo, mas o calendário já mostrou aí, né, que há espaço para mais atletas da posição. Na última quinta-feira, por exemplo, na derrota para o Atlético Mineiro, aconteceu um erro defensivo, né, um erro de saída de bola ali do Léo Pereira. O Filipe Luís, ele foi perguntado do porquê que ele não utiliza os jovens zagueiros da base para revezar, né, com os zagueiros titulares, até para descansar, né, dosar um pouquinho e tal. Tem muita gente aí já no limite. E o Felipe disse isso aqui, ó: achei que não seria justo com os meninos jogar esse jogo. Acredito que sempre a zaga é uma situação mais delicada. E a dificuldade que o ataque com Hulk, Rony e Coelho ia gerar na nossa última linha. Por isso optei em continuar com eles, Ortiz e Léo Pereira. Lembrando que o Flamengo tinha no banco o João Vitor, que é um zagueiro que fez a pré-temporada com o Felipe nos Estados Unidos, e tinha também o Cleiton, que é um zagueiro que está lá há bastante tempo e que não vai renovar. O contrato dele encerra em dezembro agora de 2025. Os empresários já comunicaram ao Flamengo que ele vai seguir aí para outro clube. Além desses jogadores citados, o Flamengo tem o Iago, que vem sendo convocado para a seleção sub-20, e também o Carbone, que já foi utilizado em algumas oportunidades com o técnico Filipe Luís. São jovens talentos que podem aí aprimorar ainda mais, e eu vejo potencial para que eles possam participar do time principal. Só que é aquilo, né? Tem que saber qual o jogo, enfim, não é colocar o garoto no fogo, né? Num jogo complicado, num jogo decisivo, um jogo eliminatório, um jogo mata-mata. É saber ir trabalhando e tal. Não tem jogo fácil, né? Vai ver um jogo aí em casa, um jogo mais tranquilo, podemos dizer assim. Mas eu queria saber de você, nesse momento é a nossa enquete. Na sua opinião, o Flamengo deve reforçar o setor defensivo? O Flamengo precisa ir ao mercado contratar um zagueiro? O que você acha? Ou não? O Flamengo está bem servido nessa posição com o Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Cleiton, João Vitor, Iago. Você daria chances para os garotos da base? Ou não? Você entende a necessidade e tem que ir ao mercado contratar um zagueiro cascudo, um zagueiro experiente, um zagueiro pronto, que chegue e já possa jogar, assim como o Danilo chegou, né? E você coloca o Danilo em campo, parece que você não mudou nada, você não mexeu ali na zaga, né? Então são 3 grandes zagueiros. O Léo Pereira falhou no gol? Falhou, assim como falhou em outros gols, mas ele tem crédito, já ajudou muito o Flamengo. E aí, deixa nos comentários, Flamengo precisa contratar um zagueiro ou não? Sua opinião é muito importante.
Bom, gente, o atacante Bruno Henrique foi oficialmente denunciado nesta sexta-feira pelo STJD pelo envolvimento em manipulação de apostas esportivas. O caso ocorreu contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o camisa 27 supostamente forçou um cartão amarelo. A Procuradoria, do STJD enquadrou o atleta nos artigos 243, primeiro, artigo 243-A. Também foram citados os artigos 184 e 191, inciso 3, além do artigo 65, inciso 2, 3 e 5, do Regulamento Geral de Competições da CBF. Além do processo esportivo, o Bruno Henrique também é alvo da Justiça Comum. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acolheu denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, tornando aí o jogador réu por participação no suposto de esquema. As penas acumuladas vão de suspensão de 360 a 720 dias, suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas de R$ 100 reais a R$100 mil. Está aí a situação do Bruno Henrique, que vai se complicando cada vez mais. A gente torce para que essa situação acabe de uma vez por todas, ninguém aguenta mais ficar falando sobre esse assunto, né? Se for culpado, tem que pagar, e se for inocentado, vai ser aí inocentado e vai continuar como... vai ter aí o prejuízo da imagem fora de campo, toda essa investigação, algo parecido com o que aconteceu com o Lucas Paquetá, mas não é o mesmo caso, tá? Não é igual. Essa situação do Bruno Henrique tem mais provas, tem print, né? Foram feitas várias reportagens nesse sentido. Ele foi denunciado pela Justiça Comum, pelo STJD agora, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, enfim. Então vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Bruno Henrique. Fim da novela. Rapaz, eu pensei que eu nunca fosse dizer isso aqui no canal. O Corinthians quitou a dívida com o Mengão, com o Flamengo, menos um caloteiro na praça. Segundo o portal Meu Timão, o Corinthians... Não foi o Corinthians, né? Não foi o Corinthians. O Corinthians tá quebrado. Foi a Brax, que é parceira do Corinthians, e lá quando o Corinthians contratou o Mateuzinho, quando o Corinthians contratou o Hugo Souza, o Corinthians colocou a Brax como garantia. E como o Corinthians não tem dinheiro... Cadê o dinheiro do Corinthians? Acabou? Acabou? Rapaz, que loucura. E aí, segundo o portal Meu Timão, eles não falam que foi a Brax. Eles colocam: o Corinthians quitou a dívida com o Flamengo referente à contratação do lateral direito Mateuzinho. Negociado em fevereiro de 2024, estava indo para quase 2 anos, hein? Por 21 milhões e 400 mil reais, o jogador teve parte do valor parcelado. Com o último pagamento efetuado, o débito foi totalmente encerrado e ninguém aguentava mais essa situação. E que isso sirva de exemplo internacional lá em Porto Alegre. O Inter, tá caducando já o negócio do Thiago Maia, cara. Que isso? O jogador daqui a pouco vai se aposentar e vocês não pagaram a parcela. Nenhuma parcela ao Flamengo. Que loucura. E tá contratando, tá gastando dinheiro na janela, o que é mais absurdo ainda. Bom, antes tarde do que nunca, né, Corinthians? Ô mano. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!